Graças e paz, bom dia a todos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Estamos dando início à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Betel, aqui em Santa Inês. Sejam todos bem-vindos e vamos juntos aprendermos a palavra do Senhor nesta manhã, no nome de Jesus. Vamos estar orando, peço a você também que pode esteja orando conosco, em nome de Jesus. Maravilhoso, eterno Deus, nesta manhã maravilhosa. Ó Deus, nós queremos te louvar, te exaltar, meu Deus, e te agradecer, ó Deus, pelo dom da vida, pelo respirar. Meu Deus, como diz a tua palavra, que dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. E somos gratos a ti, ó Deus, pelas tuas misericórdias, pelas tuas maravilhas, ó Deus. Pelo, meu Pai, o dom, meu Pai, de estar respirando porque vem do Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, toma nossas vidas nas tuas mãos, ó Deus, nos abençoa, nos guarda, nos protege. Abençoa, meu Deus, cada pessoa, meu Deus, que estará conosco acompanhando, meu Deus, aquelas que ainda vão acompanhar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que elas sejam alcançadas pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, ó Deus. Abençoa, meu Pai, esta escola bíblica dominical, nos dá entendimento, abençoa o teu servo, pastor, meu Deus, que vai estar também nos ensinando, meu Deus, acerca da tua palavra nesta manhã. Meu Deus, que o Senhor seja louvado e exaltado em tudo. Nós queremos tão somente te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. A nossa lição é a lição 7 hoje da nossa revista. E você que tem a nossa revista também aí, esteja acompanhando conosco, em nome de Jesus. E você que não tem, acompanhe também, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração nesta manhã. O título da nossa lição é Inimigos da Família, Influências Internas. Então, você que quer aprender mais, fique conosco aí. O nosso versículo-chave é Efésios 5, 18, que diz: enchei-vos do Espírito. Então, fique conosco aí e tenho certeza que Deus vai te abençoar. Vamos estar louvando agora o Senhor. Daqui a pouco voltaremos com a lição em nome de Jesus. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor. Reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fluir as ricas bênçãos divinas, primícias do porvir. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração. Renova-nos, Senhor, inspira mais amor, mais zelo, graça, abnegação, a bem do pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto céu em cada coração.
petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nesta manhã maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Independente de qualquer circunstância, como eu tenho falado constantemente, amado, a nossa alegria, a nossa paz, nossa felicidade jamais deve desfalecer. Como eu sempre digo, se você, por causa, desse momento difícil, se encontra angustiada, se encontra triste, amargurada, é porque está faltando mais oração, está faltando perseverança, está faltando uma vida com Deus alicerçada. Por isso que é necessário, nesses momentos, nós buscarmos, orarmos, jejuarmos, ler a Bíblia bastante, procurar assistir programações na televisão, ouvir programações que alegrem nosso coração, nos fortaleça e nos aproxime mais do Senhor. Pois eu lhe pergunto, amado, e no tempo que não existia internet, não tinha Netflix, não tinha televisão, não tinha o Face, o WhatsApp, e as pessoas amavam a Deus, as pessoas buscavam, clamavam ao Senhor, é bom analisarmos que nos momentos mais difíceis do Senhor Jesus Cristo, ele estava em comunhão com Deus e foi justamente no deserto. O que é que tem no deserto? Tem energia no deserto, tem internet? Não tinha nada, mas tinha comunhão. E a nossa vida é justamente essa. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, e ainda assim ele teve comunhão, orava, buscava, sentia a presença de Deus. E durante aqueles 40 dias e noites no deserto, o maligno não procurou tentá-lo, pelo contrário, foi quando ele terminou de fazer o seu jejum que o maligno veio para tentá-lo, né? Então, estar perto de Deus, não importa as circunstâncias que você passe, vai fazer de você pessoas mais fortes, pessoas perseverantes, pessoas vencedoras. E nessa manhã, como minha esposa aqui já leu, falando sobre inimigos da família, influências internas, né? Vem nos trazendo uma ideia bem clara do que nós podemos fazer para vencer as dificuldades, para podermos nós superar todas as lutas. E fala o seguinte, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Existe nesse simples versículo, não é? Existe muita coisa para se falar, mas o tema hoje não é falar sobre essa questão, entendendo que somente sendo cheio do Espírito é que nós conseguiremos vencer as batalhas da vida, as dificuldades, as tribulações, as perseguições, seja de ordem financeira, familiar, conjugal, seja de ordem espiritual e física, questão de saúde também. Quando você é cheio do Espírito, eu tenho provas disso, mesmo no leito de dor, você encontrará motivações para louvar, para adorar o Senhor. Como eu vi várias senhoras aqui na nossa cidade, nossa igreja é centenária, que mesmo nos últimos dias de vida, elas louvavam a Deus. Mas aqui na introdução da nossa lição fala, viver de acordo com o padrão de Deus implica enfrentar inimigos não só no mundo, mas também dentro da família. Quantas vezes guardamos o pior de nós para nossos queridos, por supor que devem tolerar em amor nossos erros e nossos defeitos? É no relacionamento entre as pessoas mais queridas que se configura o palco da batalha espiritual. É preciso identificá-la e aprender a lidar com os inimigos que são despertados sempre que lidamos com os queridos de nossa família. Nós podemos analisar nesse primeiro subtópico aqui que nós lemos, nessa introdução, que quantas são as pessoas que têm problemas no seu trabalho, fora de casa, e às vezes desconta tudo isso dentro de casa, na esposa, nos filhos, nos próximos. Às vezes eu digo isso incluindo-me também. Quantas vezes passamos por momentos difíceis e deixamos de resolver essas questões extraconjugais, vamos dizer assim, fora do lar, no trabalho, na rua, seja lá onde for,
e trazemos essas dificuldades para dentro do lar e terminamos descontando nas pessoas que nós amamos. Não é? Porque achamos que elas têm o direito de ouvir, de nos atender e simplesmente receber essa carga negativa. É por esse motivo que nós não podemos, de maneira nenhuma, um exemplo, não levar de casa os nossos problemas para o trabalho, nem para a rua, e nem trazer da rua para dentro de casa. Não é? Então é dessa forma que nós temos que analisar ponto a ponto nossa vivência e convivência, para nós não terminarmos destruindo. Não é que nós não possamos chegar em casa e conversar e falar com as pessoas aquilo que passamos, mas às vezes queremos despejar a nossa dor, a nossa amargura nas pessoas que estão ao nosso lado querendo nos ajudar. Primeiro tema diz assim, diferenças geram competição. Subtópico, diferenças entre famílias. O padrão de Deus não exclui as diferenças, mas elas podem se tornar um grande desafio para o casal ao iniciar sua família. Há muitos cônjuges que procuram impor ao outro os costumes que trazem do lar original, tentando repetir o que viram em seus pais. Essa projeção, falando assim psicologicamente, é uma linguagem da psicologia, não é? Às vezes o filho, ele reflete, ou ele demonstra, seja o filho ou a filha, ou simplesmente se espelha, e também o seu comportamento tem muito a ver com seus pais, não é verdade? A esposa também, a mulher também tem comportamentos que refletem, projetam ou espelham o da sua mãe. E isso é um grande problema, desafio dentro de uma casa quando os dois se casam. Por quê? Porque eu tenho que trazer a experiência, vou dizer assim, o comportamento do meu pai ou da minha mãe para o meu casamento. Em que ponto isso vai influenciar positivamente? Qual é o exemplo que o meu pai me deu para poder trazer para dentro da minha casa? Falando aqui com todo respeito que eu não conheci meu pai, não é? Eu não lembro, não tenho nenhuma referência de pessoa do meu pai. Então qual é a referência que eu posso trazer dele para dentro da minha família? É referência de quê? De um pai que vai embora e deixa os filhos? Aí, um exemplo, conversando com minha mãe, por ter acontecido isso, ela tem várias palavras negativas que possam denegrir a imagem do meu pai. Mas será que essa é a realidade dos fatos? Ouvir somente uma das pessoas? Com todo respeito à minha mãe, que eu amo bastante. Não é? Então, para nós termos uma convivência familiar agradável, às vezes nós não podemos levar referências negativas de nossa família passada para dentro do nosso lar. Assim também que às vezes eu não posso, minha mãe também tem um comportamento muito intenso, muito, vou dizer assim, ela é uma pessoa muito individualista, não digo assim individualista, mas uma pessoa muito determinada, uma mulher determinada, até porque não teria como ser diferente. Ela viveu muitos anos sozinha, criou filhos sozinha, então tinha que ser dessa forma. É uma pessoa com temperamento muito forte, e às vezes se eu trazer o temperamento, o comportamento dela para dentro da minha casa, talvez eu fique me chocando, fique brigando com minha esposa. Então há certos costumes que nós não podemos levar em consideração dentro de uma família, não é verdade? Continuando, diz assim: a necessidade de poder ou de controle desperta em nós outros inimigos, a frustração, a ira e a soberba. Não é? Essa questão de frustração, ira e soberba é justamente o que tem destruído muitas famílias, principalmente a soberba. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, ninguém vai me mudar. E todo ser humano, amados, precisa mudar. Todas as pessoas precisam mudar.
pessoas inteligentes, pessoas sábias, pessoas humildes, pessoas grandes líderes nos momentos de confrontação em que ele entende que está errado, ele tem que mudar. Ele tem que se humilhar. Quando eu falo se humilhar, é simplesmente reconhecer. Não é como algumas pessoas pensam, bajular. Não, se humilhar nesse contexto é você reconhecer o seu erro e simplesmente declarar, olha, nessa posição que eu pensava estar correto, eu estou errado, reconheço e vamos seguir por outro caminho. É o que acontece numa relação entre casais, não é? Quando eu estou certo, minha esposa precisa reconhecer. E quando ela está certa, eu também tenho que reconhecer. Essa questão de dizer que a palavra tem que ser apenas de uma pessoa, porque o homem é cabeça, não tem nada a ver esse contexto. Não tem nada a ver. A questão do comportamento, a questão da união, da simplicidade, como eu posso dizer assim, da conciliação entre o casal, não tem nada a ver em ter uma palavra e só ele que manda, só ele que fala, é a decisão dele que decide tudo. Não, a decisão tem que ser correta e igual para todos. A decisão de um líder, seja um exemplo do governo, seja de uma cidade, de um trabalho, de uma empresa, não é uma decisão que o líder está dando que satisfaça a ele, mas tem que satisfazer a todos que estão relacionados àquela empresa, aquele governo, aquela casa. É dessa maneira que tem que ser. E diz mais, dificilmente conseguiremos agir sem pecar ao ser movidos por tais sentimentos. Sentimentos que são frustração, a ira e a soberba, né? A situação se complica, pois tendo uma relação entre duas ou mais pessoas, elas reagirão da seguinte forma. Podem se recolher e submeter-se, muitas vezes com ressentimento, que acumulado provoca sérios danos psíquicos. Ou pode ser que se defendam por meio de inúmeras discussões, em que um provavelmente não ouvirá o outro, mas aumentará o volume da voz para ganhar o poder. Imagine o impacto dessa situação quando pais discutem diante dos filhos. É muito provável que eles se atemorizem e entrem em angústia, e por não saberem ou não poderem expressar seus sentimentos, buscarão outro espaço para isso. Não estranhemos se os pais forem chamados à escola porque um filho bateu no colega. O comportamento meu com minha esposa influencia no comportamento da minha filha, com ela, com as amigas dela e hoje principalmente com o esposo dela. Eis a questão. E não adianta você dizer assim, principalmente quando há discussões. Um exemplo, se eu tiver um desentendimento com minha esposa, é muito importante que essa conversa entre eu e ela não seja na frente da minha filha e nem de mais ninguém. Porque, querendo ou não, amados, às vezes a mulher, a mãe, tenta puxar os filhos para perto. Por quê? É o sexo mais frágil. Às vezes ela quer defender-se, então é aquela questão. Está tendo uma conversa, uma discussão sadia, quando eu falo discussão não tem a ver com briga, e aí a minha esposa quer chamar a minha filha para poder perguntar, vem cá, filha, para ver se eu não estou certa. E é justamente aí que, sendo as duas mulheres, né, uma vai defender a outra. Eu lembro de uma vez que minha filha falou assim, mas o senhor é homem. Né? Então só o fato de eu ser homem, eu já perdia a briga, já perdia a discussão, já perdia nessa conversa aí, porque as duas são mulheres, né? Mas tem que haver realmente, independente de qualquer coisa, a ajustação, não é verdade? Mas o comportamento meu influencia no comportamento da minha filha, o comportamento da minha esposa também influencia. E vai influenciar nela no trabalho, na rua, na escola e também no comportamento dela com seu esposo. E não adianta você dizer que a vida é minha, a minha maneira de ser é uma, do meu filho é outra. Não, não adianta. Nós influenciamos sim. Influenciamos.
E por isso nós temos que analisar ponto a ponto essas questões. O desafio aqui é abandonar a necessidade de ter poder e construir algo que supere as diferenças em direção a algo novo, próprio da nova família, fruto de acordos principalmente da orientação de Deus e submissão à ação de seu Espírito. Tomemos o exemplo da viúva Ruth, uma gentia de Moabe, que optou pela submissão ao Deus da família do marido. Movida pelo amor, superou as diferenças, cuidou da sogra e foi por isso honrada por Deus. Amados, muitos conflitos que existem dentro da família, às vezes, tem muito a ver, muito mesmo, com o comportamento da sogra, do sogro. Quando entro nesse contexto, eu gosto muito de ir lá para Gênesis, onde nosso Deus, ao realizar o primeiro casamento, disse o que para Adão e Eva? Portanto, deixará o homem pai e mãe e unirá sua mulher, serão os dois uma só carne. Quando a questão é Ruth e a sua sogra, é completamente diferente, amados. Ali tem um comportamento, é uma questão de vida. A sogra de Ruth tinha perdido os 2 filhos. Uma nora tinha ido embora. Ela estava já, Noemi já estava já de idade. Ruth, ela foi uma pessoa compadecida, teve compaixão da sua sogra, mesmo sabendo que o seu marido estava morto. Ela, na verdade, não era mais sogra, vamos dizer assim, mas existia uma consideração. Então, se ela abandonasse, ela estaria simplesmente deixando com que a sua sogra ou ex-sogra pudesse vir à morte, pudesse passar fome, necessidade de morrer. Então, além dela ter compaixão e ter aceitado viver ao lado de Noemi, ela ajudou na sua vivência. Ela foi trabalhar, foi ajudar. E eis a questão, o que Deus fala em Gênesis capítulo 2, no casamento de Adão e Eva, não é abandonar o sogro, a sogra, quando eles precisarem, numa questão de saúde, numa questão que não possa mais viver sozinho dentro de um lar. Temos que ter consciência. Minha sogra, um exemplo, chega numa idade que não possa mais fazer comida, não possa mais tomar um banho sozinha. Não é verdade? O que é que nós iremos fazer? Abandonar, deixar ela sozinha morando de um lar? Não. É aí que a Bíblia fala a questão de honrar pai e mãe. É cuidar deles também na velhice. É estar ali perto, ajudando. Mas quando a Bíblia fala também de abandonar pai e mãe, deixe pai e mãe, está dizendo a questão de resolver questões familiares. Eu tenho que ser maduro bastante para resolver meus problemas com a minha esposa, sem precisar da intervenção da minha mãe, nem do meu pai, nem dos meus irmãos ou qualquer ente querido. E ela também tem que ter esse entendimento, porque se caso não houver essa conciliação, nós estaremos sempre discutindo. Um exemplo, minha esposa, eu moro ao lado da casa da minha sogra, do meu sogro e minha cunhada. Já pensou em todas as questões da minha vida com a minha esposa, minha sogra, meu sogro, meu cunhado, minha cunhada vir intrometer-se, ou meu cunhado também vir intrometer-se? Isso não ajuda. É por esse motivo, razão e circunstância que Deus está dizendo que o deixar pai e mãe é quando os dois irão resolver questões familiares, vão ganhar maturidade para viverem sendo felizes, sem a intromissão de terceiros. Né? Minha esposa agora vai fazer a leitura do segundo subtema, a influência das diferenças pessoais. Amém. A influência das diferenças pessoais. Além das diferenças entre as famílias de origem, há outros aspectos a serem considerados, que fazem com que cada um de nós reaja de forma diferente diante de situações semelhantes. Cada um de nós é único, por isso somos chamados indivíduos. É natural pensarmos que a melhor forma de agir diante das situações é a nossa. Mesmo entre os discípulos de Jesus, houve quem desejasse ser o melhor do grupo.
falar. Às vezes, ninguém é igual a ninguém, né? Cada um tem um temperamento, tem um jeito de agir, uma forma de agir. E num lar, dentro de uma casa, os pensamentos, muitas vezes, as ações das pessoas tendem a ser diferentes. Mas que possa ser uma diferença que não agrida o outro, né? Que não seja para denegrir a imagem do outro, nem para também se sobressair. Né? Como diz aqui na palavra, mesmo entre os discípulos de Jesus, houve quem desejasse ser o melhor do grupo. Jesus tinha 12 discípulos, né? E numa casa tem os pais, tem os filhos, né? Então, que nós possamos ser melhores, né? Fazer as coisas, dar o nosso melhor para cada um dos nossos familiares, sem querer denegrir, sem querer ser melhor, mas que seja de forma agradável a todos os membros da família, em nome de Jesus. Vamos ler aqui. Quando nós vezes não suportamos a diferença vista no outro, novos inimigos aparecem na vida familiar. Insegurança, medo, inveja, ciúmes e outros sentimentos ligados à vontade de nos relacionarmos com alguém que seja mera reflexão de nós mesmos no espelho. Entramos então na competição para ver quem sobrevive. Entretanto, é comum alguém da família, que pode até ser uma criança, que tem personalidade mais assertiva, acabar modelando o funcionamento doméstico à sua maneira. E onde há um ganhador, há sempre perdedores, que entregam a taça cheio de ressentimento, culpa e dor. Na realidade é que nós temos uma educação completamente adversa. Eu não digo nem educação, porque em outros países existem escolas para pais, não é? Escolas para mães, escolas para casais. Existem educação de várias maneiras. Um exemplo, quando o casal quer ter um filho, existem escolas que educam eles como agir, o marido cuidar da esposa nesse momento de gestação. Ensina também o marido a cuidar da criança quando nascer, tudo isso. E eu lhe pergunto, aqui no Brasil, qual é a escola que nós temos que ensina o que é um casal? Como um casal tem que se comportar? Onde é que nós aprendemos isso? Existe alguma escola para isso? Que eu saiba, não. Eu não conheço nenhuma. As pessoas se casam e vai aprendendo com os exemplos da vida ou simplesmente com filmes, né, de felizes para sempre, filmes românticos que terminam assim, e foram felizes para sempre, como se isso fosse verdade, não é verdade? As pessoas vão simplesmente aprendendo, na maioria das vezes, na força. Na força. Mas o relacionamento de casal nunca foi brigas, nunca foi contenda, nunca foi divisão, nunca foi essas discussões que nós observamos que existem em várias famílias, em várias pessoas. Nunca foi isso. O casamento, de acordo à vontade de Deus, é a união de duas pessoas que se amam e irão estar juntas para sempre, até que somente a morte separe. Mas eu lhe pergunto, até mesmo nas igrejas hoje, existem muitas pessoas indo às igrejas, aceitando Jesus, batizando-se nas águas, mas o pensamento e o comportamento é completamente contrário ao que a Bíblia fala. E é por isso também que nós estamos vendo muitos divórcios na igreja, fora da igreja, nem falo, não me interessa, fora da igreja tudo para mim é normal. Mas dentro das igrejas, pessoas se divorciando, pessoas contendendo, brigando constantemente, não é? Porque nunca souberam qual é a relação da convivência entre um casal. O aceitar um ao outro, o conviver amando um ao outro, sendo humildes um para com o outro, ouvindo um ao outro. Não sabemos. Um exemplo, onde foi que eu aprendi isso? Lendo a Bíblia. E ainda mais agora, não é? Conhecendo o entendimento do Senhor, nosso Deus, do Senhor Jesus, principalmente, foi necessário, se você for ler todo o Antigo Testamento, até o Novo Testamento, o comportamento dos apóstolos para com
mulheres, vamos dizer assim. Você pode ver isso em Mateus capítulo 19. Marcos também vai falar a respeito disso, os evangelhos. Mas foi o apóstolo Paulo, e eu acredito profundamente que, sendo cheio do Espírito Santo, que ele vai falar que o homem tem que amar a mulher, assim como Jesus amou a igreja. Efésios capítulo 5 fala isso. Assim como Jesus amou a igreja e deu a vida por ela. Em outras palavras, Paulo está dizendo: ame a sua esposa a tal ponto de você dar a vida por ela. Ou seja, o homem tem que morrer pela mulher. Mas hoje, qual é a educação que, não digo assim uma educação, mas um costume, não é? E às vezes muito agressivo. Qual é o costume, a cultura? Se é cultura, não posso dizer dessa maneira, pois às vezes pegamos assuntos, vamos dizer assim, casos esporádicos, queremos trazer como exemplo, mas isso não serve. Mas no Brasil, qual era o costume dos homens para com as mulheres? Agressões, assassinatos, feminicídios. É tanto que hoje essa palavra feminicídios nem existia aqui no Brasil, mas hoje se usa bastante. A Lei Maria da Penha. Por que existem essas questões, essas palavras e essa lei? Porque a nossa educação é completamente, sendo franco e realista, animal, abrupta, grosseira, dura em relação ao comportamento do homem para com a mulher. Entendeu? Se eu tivesse uma educação de base, de família, que crescesse ali, meu pai me ensinando: olha, é dessa maneira que se trata uma mulher, é dessa forma que se comporta lá de uma mulher, é óbvio que eu seria bem melhor do que sou. Entendeu? Eu estaria, graças a Deus, Deus tem me transformado, e isso louvo ao Senhor, e quero servir de exemplo para muitas pessoas. Mas isso eu aprendi, foi me humilhando na palavra de Deus. Mas eu gostaria muito de ter exemplos de pessoas ao meu lado que me ensinassem. Meus irmãos mais velhos me ensinou, não tive exemplo dessa forma. Entendeu? Então é dessa maneira que nós estamos vivendo. As pessoas, elas querem, na base da força, agir com suas famílias, achando que estão sempre corretas. E dentro de uma casa, eu escrevi aqui, diz o seguinte: não existe vencedor numa guerra, não existe vencedor numa briga familiar. Se eu discuto com minha esposa, o que é que vai adiantar isso? Ah, eu ganhei uma discussão. Sim, eu ganho e ela se entristece. E ela perde. Ou então ela ganha e eu perco. Será que numa família tem que existir, entre eu e minha esposa, um ganhador? Não existe isso, mano. Em todas as guerras que você possa analisar, você pode observar que morreram pessoas dos dois lados. Tanto do lado vencedor, quanto do lado perdedor. Então numa guerra não há vencedor. Há perdedores. E uma discussão também. Lidar com o diferente no outro é um grande desafio para nós, pois nos obriga a sair de nossa zona de conforto, especialmente na família cristã, em que conflitos devem ser administrados de forma que glorifiquem a Deus. Precisamos evitar a tentação de reagir com bravura, mas sem sabedoria, bem como de fugir quando é hora de enfrentar, que são tendências naturais de nossa natureza carnal. Equilibrar a assertividade com ponderação não é tarefa impossível para o homem que se submete à ação do Espírito. Não é? A questão de nós sermos guiados pelo Espírito Santo, amado, isso é, como falou no versículo inicial, versículo-chave, né? Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Amado, ser cheio do Espírito é algo muito complexo de se falar, não é? Mas eu vou ser um pouco contundente. Como é que você é cheio do Espírito se você é a favor de divórcio? Como é que você é cheio do Espírito se você não ama seus filhos, não dá o melhor para eles? Como é que você é cheio do Espírito e você não respeita a sua esposa?
você é cheio do Espírito e você não respeita seus pais? Não honra seus pais, que é um mandamento do Antigo Testamento e que Jesus ensinou também aos seus discípulos e apóstolos e discutiu sobre esse assunto com os fariseus. O livro de João, se não me engano, no capítulo 6, fala a respeito disso. Como é que você é cheio do Espírito e não respeita as leis? Não é? Entendendo, quando eu falo respeitar as leis, é sempre colocando o ponto de vista que obedecer a Deus, não é? É melhor do que obedecer aos homens. Entendeu? Se não me engano, Atos capítulo 5 fala a respeito disso. Deixa eu ver aqui rapidinho para nós termos uma ideia clara sobre essa questão. Atos capítulo 5, versículo 29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Entendeu? Então, ser cheio do Espírito é ter o temor de Deus. Ser cheio do Espírito é eu não satisfazer a minha vontade, a minha carne, para satisfazer a vontade do Senhor. Minha esposa vai estar lendo agora o segundo tema, que fala sobre diferenças podem provocar conflitos entre gerações. Diz assim: às vezes há empatia maior entre os pais e de um de seus filhos, seja por semelhança ou porque esse filho realizou algo que os pais não puderam fazer, ou que não deve modelar a forma de agir para com eles. Na relação entre pais e filhos, é importante respeitar cada um dos seus filhos como indivíduo espiritual criado por Deus de forma singular. Cada um deve sentir-se amado e respeitado em sua forma de ser. Veja o que aconteceu com os gêmeos Esaú e Jacó, tão diferentes e amados de forma diferente por seus pais. O pai preferiu Esaú por ser caçador. A mãe preferiu Jacó por ser caseiro. Jacó, ciumento e invejoso, queria o direito à primogenitura do irmão. E conseguiu. Jacó o comprou por um prato de sopa de lentilhas. A necessidade material de Esaú falou mais alto que a herança espiritual. Por isso é descrito como mundano. A desarmonia reinante resultou em conflitos e sofrimentos para todos. O que ia de pecaminoso no coração de cada filho foi estimulado pelas atitudes dos pais. Nós podemos analisar o seguinte, nessa história familiar de conflitos. Você vê na primeira família, Adão e Eva, que Caim matou Abel. Caim era vamos dizer assim, o primogênito, o primeiro. Mas teve ciúme do seu irmão, que era o mais novo. Não é? Jacó e Esaú, da mesma maneira. Às vezes existe um comportamento que, como eu já falei inicialmente, que reflete as ações dos pais para com seus filhos. Jacó e Esaú. Jacó era amado pela mãe. Né? Rebeca não. Isso, Rebeca, de Isaac. Rebeca amava Jacó e Isaac amava Esaú. Isso causa um certo ciúme. Não é? Depois nós podemos ver que José, ele era o primeiro filho da esposa de Jacó, não é verdade? E de Raquel, que Jacó amava muito, tinha duas mulheres, e ele amava muito Raquel, e menos a Lia. E Raquel só teve 2 filhos, que foi justamente, se não me engano, foi José e Benjamim. Né? E Jacó, ele tinha um amor muito grande por José, e isso causou muito ciúme dos demais irmãos. Rúben era o primogênito de Jacó, mas ele amava muito mais José. Amar os filhos é tratar todos por igual. Ah, mas ali foi algo de Deus. Amado, eu estou falando no meu ponto de vista agora, e confesso. O que é que adianta eu ter 5 filhos e eu trato um muito bem, dou tudo o que ele quer, e os outros eu trato mal? Isso é errado.
Completamente errado. Acontece às vezes também com a mãe demonstrar gostar mais de um filho do que do outro. Entendendo que psicologicamente toda mãe ela vai amar mais os filhos, vai mostrar que ama mais os filhos traquinos. Não que seja algo impossível que ela queira, é porque os filhos rebeldes merecem maior atenção. Então ela vai ter mais preocupação com ele. Um exemplo, os filhos rebeldes é aquele que chega tarde em casa, é aquele que briga mais na rua, aquele que arruma mais confusão. Então a mãe vai estar sempre preocupada com este. Se não chegou em casa, vai se preocupar, não vai dormir, vai ficar esperando, etc. Enquanto com os outros ela não tem preocupação. Porque são filhos educados, filhos que não trazem problemas para sua mãe nem seus pais, etc. Mas isto causa um certo ciúme. Às vezes a mãe dá algo para esse filho para ver se ele se comporta melhor. E não dá para os outros que já têm um comportamento bom. E isso causa ciúme. Entendeu? Então aconteceu esse ciúme entre Caim e Abel, entre Jacó e Esaú, entre José e Rúben. Foi tanto que os filhos de Jacó venderam José para o Egito, né? Entre, se não me engano, os filhos de José também lá no Egito. Porque Jacó, quando ele está velho, o que é que Jacó faz? Ele abençoa os filhos, esqueci o nome agora, se não me engano, o nome de um é Efraim, o filho de José. O outro eu esqueci agora o nome. Efraim e Manassés. Né? O que é que Jacó faz? Ele abençoa o filho mais novo, dando a bênção que era do primogênito. José fica um pouco estarrecido, chateado, e manda o pai: meu pai abençoa esse aqui que é o maior. Ele disse: não, José. E abençoou o filho mais novo com a bênção que era do primogênito. Então isso causa uma certa ciumeira. Entendeu? Da mesma maneira aconteceu com Moisés e Arão. Por quê? Moisés, quando ele tira o povo de Israel, quando é chamado para levar o povo de Israel do Egito para Canaã, Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83. Só que Deus tem intimidade com Moisés, não é com Arão. E se você analisar a história, você vai ver também que entre Jesus e seus irmãos existia ciúmes e inveja. Pode analisar. Pois Tiago, ele era o primogênito de José. Essa história é um pouco complexa, mas Tiago teve inveja de Jesus. Jesus era filho apenas de Maria, e o primogênito e único filho de Maria. Mas José já tinha filhos de outro relacionamento, não é? E o comportamento de Tiago para com Jesus foi completamente adverso, contrário. Entendeu? Então essa questão de influência, um exemplo, às vezes o pai querer tratar um melhor que o outro, cuidar de um mais que o outro, ou na questão religiosa também, às vezes eu quero fazer com que minha filha seja igualmente a mim, se comporte igual a mim. É muito difícil. Eu sou pastor. Aí um exemplo, eu querer exigir que meu genro seja pastor e que minha filha seja esposa de um pastor. É difícil. Muito difícil. Muito difícil. E tem pessoas que é assim: eu sou advogado, quero que meu filho seja advogado. Eu sou médico, quero que meu filho seja médico. Não é assim. Não é porque você é uma coisa que seu filho vai querer ser o que você é. E isso tem que ser analisado. Né? Cada um deve sentir-se amado e respeitado em sua forma de ser. É dessa maneira que precisamos ser. Lê, por favor, o segundo parágrafo. Conflitos entre pais e filhos surgem também quando os pais tentam impor ideias e costumes de sua época e não demonstram disposição de analisar os costumes que seus filhos trazem, próprio da idade deles. É preciso sabedoria para distinguir o que é cultural e o que é bíblico.
Até que ponto um filho vestir uma roupa que não combine, uma calça com a camisa e o sapato, ou arrumar o cabelo de modo extravagante, representa defraudação que desagrada a Deus, ou é a expressão de sua credibilidade na busca de definição da própria forma de ser. É importante que os filhos possam exercer a sua diferença, senão vão se tornar cópias nossas e não o que Deus quer que sejam. Precisamos ajudar os filhos a serem santos, levando em conta a personalidade deles. Efésios 6:4. Eis a questão, não é? Amados, um exemplo. Tem homens que, por serem cristãos, eles não usam shorts, não usam bermudas. E um exemplo, não andam na rua dessa maneira. E ele quer que os filhos também se vistam dessa forma. Por ser de uma igreja batista, respeitando as demais denominações, entendendo que até as outras denominações hoje estão entendendo que existem certos costumes que não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. Não é? Quando eu falo assim de pessoas de outras igrejas que não usavam calça e hoje já usam. Não é? Mulheres não usavam calças e hoje já usam. Porque estão compreendendo que isso não tem nada a ver com santidade, amados. Eu confesso a você que respeito, cada um tem a sua doutrina e dogmas, vamos entender que doutrina é o que a Bíblia fala e dogmas é o que o homem põe, preceitos humanos. E existem igrejas, de modo geral, não somente uma igreja, mas praticamente todas as igrejas, às vezes seguem preceitos que são ensinamentos de homens. E não tem nada a ver com o ensinamento da Bíblia, nem com Deus. Porque Jesus não usou calça. Desculpa a minha sinceridade. Jesus não usou calça, né? Então, se formos usar o vestimento de Jesus, então é tipo uma estola que ele usava, e praticamente todos os homens naquele tempo, homens e mulheres, entendendo que roupa de mulher era um tipo de roupa, não um tipo de roupa, eu digo assim, roupa de mulher, roupa que mulher vestia. Não era roupa, um exemplo, a minha roupa, um exemplo, roupa de homem. O que é roupa de homem? É a roupa que eu visto. A minha esposa gosta de vez em quando vestir meus shorts, mas não significa hoje que isso é pecado. Naquele tempo existia uma questão cultural, uma questão de santidade, uma questão que nós conhecemos de comportamento da mulher. É tanto que a Bíblia fala no livro de Êxodo, após o capítulo 11, quando o povo de Israel sai do Egito para Canaã e vai até o Monte Horebe para poder orar ao Senhor, Deus escolhe ali alguns homens e diz: olha, quando vocês subirem o monte, vocês não devem nem deitar-se com suas mulheres. Era uma questão cultural naquele tempo, uma questão de santificação, entendeu? Era a exigência de Deus para o povo naquele tempo. Mas hoje não existe esse critério tão exigente. Vivemos um tempo da graça. Entendeu, amados? Então há pessoas que têm comportamentos diferenciados e acham que a maneira dele é um exemplo. Eu não assisto novela. Minha esposa gosta. Minha filha gosta. Isso é pecado? Nunca foi pecado. Eu não tomo café. A minha esposa ama, minha filha ama, meu genro ama café. Isso é pecado? Não. Agora, o fato de eu não gostar de água, eu tenho que impor a eles também não usar, não fazer. É isso que a lição está querendo nos dizer, né? Precisamos ajudar os filhos a serem santos, levando em conta a personalidade deles. Entendeu? Então, cada um tem um comportamento, amados. Eu vivi num tempo, a minha filha vive em outro. Então, às vezes, nós queremos impor para os nossos filhos, nossa família, uma atitude que não tem nada a ver com o que a Bíblia fala. Tem pessoas que dizem: eu não vou à praia porque é pecado ir à praia, ali tem muita coisa que nos faz pecar. Amados, parece que Deus fez a terra e depois o diabo foi e criou a praia. Tem pessoas que pensam dessa maneira.
E vou lhe ser bem franco e realista, se você não tem capacidade de ir à praia, hoje em dia você não tem capacidade de assistir nada na televisão, e nem tampouco de sair à rua. Porque, desculpe a minha sinceridade, hoje tem gente andando na rua como se estivesse na praia, ou pior que isso, entendeu? Então há certas coisas que não tem nada em comparação com santidade. Santidade, amado, é você e Deus. Santidade é eu, meus pensamentos, a minha ação comigo e Deus. Não é com que a minha esposa, um exemplo, ela faz, um exemplo, se ela assiste novela, se ela toma café, se ela pensa diferente de mim, não quer dizer que eu sou mais santo que ela, não. Não. É a mesma forma minha filha e etc. Isso em relação a preceitos. Em relação a doutrinas e ensinamentos bíblicos, isso é de modo geral. Nessas circunstâncias, muitos inimigos aparecem no contexto familiar: intolerância, ira e autoritarismo de um lado, mágoa, culpa e ira também do outro. Devemos atentar para o fato de que o ser humano sempre existe para alguém. Se o filho não existe em sua singularidade para os pais, com certeza vai procurar existir fora de casa. Aqui está a vídeo que nós estamos observando. Já parou para analisar que tem filhos que às vezes falam o seguinte: eu gosto muito da família de fulano, de meu amigo, eu gosto de ir para a casa deles, eu gosto de ver como eles vivem, eu gosto de dormir na casa de minha amiga, meu amigo, etc. Sabe por quê? Porque ele se sente muito mais aconchegado, amado na casa do seu amigo, de ver o comportamento dos pais dele, do amigo para com eles, do que dentro da própria casa. É isso que vem acontecendo. Às vezes nós somos tão intransigentes, tão radicais, tão severos, entendeu? Em nossas ações, que terminamos expurgando nossos filhos para a casa de um amigo, de um vizinho. Entendeu? Às vezes tem filhos que têm muito mais consideração e respeito com as pessoas de fora do que para com o próprio pai ou a própria mãe. Por que isso? Porque na maioria das vezes, quando isso acontece, nós deixamos de ser amigos de nossos filhos. E por isso, querendo entender o seguinte: não é que nós não temos que deixar de ser pai. Não, pai está acima de qualquer questão, gente. O respeito ao pai, a atenção ao pai, o amor ao pai, o honrar pai e mãe. Quando eu falo pai, é incluindo pai e mãe. Isso está acima de qualquer questão, mas não é porque eu sou pai que não posso ser amigo da minha filha. E hoje está existindo muito isso, muito mais pai do que amigo, entendeu? E tem que viver os dois da mesma forma. É preciso avaliar com sabedoria os motivos que nos levam a agir de determinada forma. O amor com que devemos amar nossos filhos não deve ser pautado pelo nosso coração enganoso, mas pelo amor de Deus, que a todos ama sem distinção. Né? Como eu falei anteriormente, de que maneira que eu amo a minha filha? Hoje eu tenho que amar minha filha e o meu genro da mesma forma. Para algumas pessoas pode achar isso impossível, difícil, não é? Mas às vezes causa até ciúmes. E esse tem que ser o comportamento correto. A minha filha, ela era casada, ela tem que entender, não só ela como minha esposa, que o meu genro, ele precisa ser amado da mesma maneira, porque se eu maltratar, preste bem atenção numa realidade psicológica, que as pessoas não atentam a isso. Se eu maltrato o meu genro, ele vai maltratar a minha filha.
Não é porque ele queira, não, mas é o comportamento de projeção. Sabe por quê? Ainda mais minha filha, que parece muito comigo. Aí eu maltrato meu genro chega em casa, olha para minha filha e vê a minha cara. Ai, Jesus. Aí o que vai acontecer? Ele vai sentir o ódio que ele sente por mim, ele vai projetar nela. Você está entendendo? Porque existem tantos conflitos e destruição nos casais. Para pensar. Quando acontece o divórcio num casamento, que a mãe fica com os filhos, já parou para pensar que às vezes ela bate nos filhos dizendo: essa praga parece com o pai, só por isso. Ela amaldiçoa, ela maltrata o filho, porque ele parece com o pai. A mesma maneira é se eu maltratar meu genro, ele vai projetar os maus tratos meus para com ele na minha filha. Não que ele queira, mas é algo que está implícito no comportamento, no pensamento, no subconsciente. E às vezes nós não paramos para analisar essas perspectivas, não é? Minha filha, por favor, leia aí o terceiro tema, as diferenças e seu extremo, o individualismo. As diferenças e seu extremo, o individualismo. O fato de sermos diferentes nos obriga a viver em comunidade, por vezes com certo desconforto, tornando-se um grande desafio buscar ser um corpo bem ajustado. É preciso fazer concessões sem abrir mão de nossa individualidade. Aqui há outro inimigo que silenciosamente pode tomar conta de nós, o individualismo. Esse inimigo é fruto direto do pecado. Querer fazer tudo por nós, pelo nosso bem-estar, sem atentar para o outro, é a expressão do desejo de autonomia e independência que tentaram o ser humano desde Eva. Querer resolver tudo pelas próprias mãos, fazer só o que passa pela sua própria cabeça e pensar sempre em si primeiro. Como bem expressa a frase: eu, depois mais um pouco eu aí, quem sabe, mais um pouquinho para mim. E depois, talvez, eu não pense tanto em mim por tanto tempo. Vou explicar aqui. Mas aqui fala sobre individualismo. E nós temos que fazer uma grande separação entre individualismo e independência. A pessoa individualista, ela não pensa no outro. Um exemplo, imagine só num casamento, numa casa, o homem vai no mercado e ele compra comida para ele e não compra para a esposa. Isso é certo? Isso é certo, filho? Não. Imagine numa casa, o homem, a mulher trabalha, aqui comigo é assim, né? E minha esposa, ela paga as dívidas e eu não ajudo. Isso é certo, filho? Não. Não é certo. Não é? Imagine dentro de uma casa existir duas despensas, uma do marido e outra da esposa. Isso é certo? Jamais. Não é. Entendeu? Então, eu digo isso porque é o que vem acontecendo. Tem pessoas que estão tendo comportamentos, ações completamente adversas da realidade de um casamento. Entendeu? Então, o ser individualista, quando você é individualista, você não tem padrão para estar casado. E isso vai trazer muitos conflitos. Muitos conflitos. Entendeu? Quando você só pensa em si e não pensa na sua esposa, não pensa nos seus filhos. Tem gente que é assim, né? Que não pensa em ninguém. Acha que família botou comida em casa e pronto. Não. E trata muito bem os de fora.
sai para a rua e curte com os amigos, e vai a festas e vai se divertir com os amigos, mas nenhum comportamento desse tipo social com a esposa nem com os filhos. Eu vou dizer bem claro aqui, olha, não é que você, depois que casou, você não possa ir bater o seu baba, não é? Você não possa conversar com seus amigos, ter amizades, não. Mas a relação social com a família é essencial. Você precisa também, você vai bater seu baba, curtir, assistir seu jogo, fazer suas coisas e tal, se divertir, mas sair com a esposa, conversar, sentar no banco da praça, né, comer um lanche, né, um sorvete, tomar um sorvete, etc. Isso é essencial. Porque tem homens que casam e abandonam a mulher dentro de casa. Aí sai do trabalho, vai direto para o bar, vai para as festas, vai curtir. E a mulher está em casa. Chega em casa às 11 da noite, 12 da noite, ou no outro dia, e acha que isso é casamento, isso é normal. E a mulher não tem direito de falar nada. Dá licença, meu amigo. Você está completamente equivocado. Essa mulher tem que falar mesmo e encher o juízo de uma pessoa dessa. Entendendo que é necessário obter, sim, o respeito e a comunhão, mas há certas coisas que não convém. E existem muitos homens que vivem com soberba, jactância, presunção, arrogância, não é verdade? Muito orgulho e individualismo. Ser individualista não tem nada a ver com ser independente. Ser independente é você ser uma pessoa responsável, uma pessoa que se compromete com a sua casa, se compromete com a sua família, entendeu? Uma pessoa que vive em comunhão, na independência de suas ações e práticas. Mas ser individualista é uma doença que precisa ser tratada em todos os casais. Continua para mim, filha, por favor. O individualismo aparece também de forma camuflada. Analise esta situação. Cabe à família proporcionar a cada membro dela um ambiente seguro, favorável ao desenvolvimento da capacidade de enfrentar situações de conflitos, buscar o equilíbrio entre o que é desejado e o que é possível, e assim ter saúde emocional. Quantos pais são tentados a proporcionar aos filhos a felicidade, às vezes movidos pela necessidade de realizarem por meio deles. Em vez de exercerem autoridade, tentam ser amigos em condições de igualdade, e com isso abrem mão da segurança que devem oferecer aos filhos. Abandonam assim a responsabilidade e autoridade da função paterna, que implica colocar limites e provocar frustração. São movidos por um coração enganoso, que, impelido pelo desejo de satisfazer-se, pensa erroneamente que está favorecendo a felicidade dos filhos. Em Marcos 7,21, lemos que Jesus se pronunciou a respeito da importância do mal que habita entre nós. A responder à provocação dos fariseus a respeito da carta de divórcio que Moisés permitira, Jesus atribui à existência desse problema à dureza do coração. Marcos 10,5. Essa é a questão, né? Amados, ser pai, como eu já falei, está fora de cogitação, de questionamento. Ser amigo também é necessário. Mas a amizade que falta o respeito, isso confesso que não procede e não é agradável para ninguém. Eu tenho muita amizade com minha filha, muita, eu amo de graça, mas entre nós sempre existiu um grande respeito, grande, incomparável. E isso tem que ser progressivo, nunca deve acabar. Existem pessoas hoje que amam tanto os filhos que perdem a responsabilidade de pai e mãe. Filho não respeita a mãe, não respeita pai, etc. Entendeu? Filhos agem errado na rua, com vizinhos, com terceiros, se comportam mal na escola e o pai e a mãe ainda defendem os filhos no erro. Isso, para mim, eu vejo como um crime.
é nós acobertar, é nós aceitarmos, é nós simplesmente de achar que, é meu filho, um exemplo, eu que cuido, eu que educo. Se você realmente não cuidar e não educar seus filhos, eu tenho uma notícia muito grave e ruim para dar a você. O mundo vai educar. E o mundo não vai ter pena do seu filho, não. O mundo vai educar e o mundo é severo. O mundo não tem piedade. Entendeu? Então a educação de uma família, dos filhos, começa dentro de casa. É você, nós que temos que preparar nossos filhos para o mundo. E não o mundo prepará-los, porque o mundo não vai ter piedade nem compaixão. Entendeu? Então essa é a questão, amados. Existem muitas pessoas hoje que estão simplesmente abandonando esse critério que é essencial da família, na educação, na formação, na maturidade de seus filhos, e por isso está destruindo de modo geral toda a família e a geração, né? A nossa geração, eu confesso que as pessoas de hoje, as famílias de hoje, têm deixado muito a desejar. São poucas pessoas que têm um comportamento realmente adequado em relação à família, né? E encerrando aqui fala, é muito saudável deixar de responsabilizar os outros pelos nossos conflitos e analisar a nossa participação neles e, mesmo se não fomos nós os geradores da turbulência, analisar também a forma como lidamos com eles. Ó geração, ó coração enganoso, fica para nós o alerta sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? Que Deus possa estar nos abençoando poderosamente, que o Senhor possa nos ensinar dia após dia como nós devemos viver e nos comportar de forma familiar, social, neste mundo que vivemos, sem desagradar a Deus e também amando ao próximo. Em nome de Jesus. Minha esposa agora está com o momento dos recadinhos. Amém, louvado seja Deus, que Deus continue abençoando a sua família em nome de Jesus e que tudo que nós aprendemos nessa manhã possamos levar, né, como exemplo em nossa casa para que o Senhor esteja abençoando poderosamente em nome de Jesus. Os nossos amados irmãos aí que estão nos acompanhando nessa live, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus, que você também possa estar compartilhando para que outras famílias, outros seus amigos também possam ser abençoados no nome de Jesus Cristo, seja canal de bênção, seja também um evangelizador em nome de Jesus. A nossa querida Marta, a irmã Isaura, Deus abençoe, Malu, Ângelo, todos vocês aí, que Deus abençoe a todos vocês. A diaconisa Lenita, né, Nita Araújo, Deus abençoe a sua casa, a sua família. O irmão Jonas Souza, aí em Santa Catarina, Deus abençoe meu irmão, toda a sua família também, em nome de Jesus, estamos com saudades. Também a irmã Romilda Silva, Deus abençoe, Márcio Fiuza, a nossa querida Marlene Mendes, Alarcon Silva, Jane Oliveira, Deus abençoe, viu, querida, tu e a tua casa. Maria Eduarda, Deus abençoe tua família poderosamente, viu? Roque Assis, Maria Assis em Salvador, Deus abençoe a irmã Maria. A irmã Luzia Teixeira também em Salvador, da Igreja Batista Belém Efrata, Deus abençoe. Juarez Marcondes, Valcimar Santos, Deus abençoe tua casa também. Eliade Santana, Jailma Leal, a irmã Ana Lúcia, Deus abençoe. Vera Santana, a irmã Rosa Andrade, Deus abençoe, viu, querida, também, em nome de Jesus. Jucivaldo Silva, Marco Antônio Paim, a nossa querida também Fátima Amaral, nossa vizinha, Deus abençoe também. Helenilton Oliveira e Santos Assis, Deus abençoe a todos vocês, as suas famílias, em nome de Jesus Cristo, né? Que prazer estar com vocês nessa manhã e que o Senhor despertou cada um de vocês para estarmos juntos, louvando ao Senhor em nossa casa. E eu tenho certeza que Ele já abençoou em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor nesta manhã e logo após o pastor Elias vai estar dando a bênção apostólica para todos nós em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, nesta manhã, Senhor, onde o Senhor nos ensinou, meu Deus, acerca da Tua palavra, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada um de nós, ó Deus, possamos viver, entender, meu Deus, o que agrada ao Senhor. Meu Deus, abençoa a nossa família, abençoa, meu Pai, essa esposa que está aí conosco, assistindo, esse esposo, esses filhos. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia a ser melhor esposa,
Meu Deus, ensina esse homem a ser o melhor esposo, meu Pai. Esses filhos a respeitarem seus pais, ó Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, que haja, meu Deus, a transformação, ó Deus, na casa de cada um, em cada lar, ó Deus. Meu Pai, repreende todo o mal, Senhor Jesus, todas as contendas, as desavenças, as brigas, que haja união, que haja amor, meu Deus, que repreende também a separação, ó Deus, que esse casal consiga, meu Deus, se reconciliar, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, porque acreditamos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, ó Pai. Então, que o Senhor esteja abençoando poderosamente e que cada pessoa possa dar lugar ao Senhor agir. Deus, em nome de Jesus, continua abençoando o meu lar. Meu Deus, o meu esposo, a minha filha, o meu genro, nossa casa, a nossa família, nossos entes queridos, ó Pai. Vá ao encontro de cada um deles agora nesta hora, onde quer que eles estejam, meu Senhor. Sustenta cada um deles na Tua presença. Nos livra de todo mal, nos guarda, Senhor. Guarda a nossa casa de toda doença, meu Pai. Repreende esse mal que está assolando o mundo, a humanidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Deus, o Senhor é Deus do impossível, meu Pai. E sabemos que tudo está no controle do Senhor. Abençoa o nosso dia, Jesus. E que à noite possamos estar aqui de volta, meu Deus, com a Tua santa e gloriosa palavra. E que mais e mais pessoas, meu Deus, possam estar, meu Deus, em nome de Jesus, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Graças te damos por tudo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, que assim seja, a graça do Senhor Jesus, que assim seja, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Você pode dizer? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aplaudir o Senhor nesse momento. Amados irmãos, à noite às 19 horas nós estaremos de volta aqui adorando ao Senhor no culto de ação de graça e evangelístico. Eu convido a todos a estarem presentes, convido outras pessoas a participarem também. E no próximo domingo estaremos novamente com a Escola Bíblica Dominical com o seguinte tema: Inimigos da Família. O título da lição é Inimigo da Família, Influências Externas. Lemos hoje Inimigos da Família, Influências Internas. E próxima semana são Influências Externas. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Estejamos orando para que Deus venha derramar o seu poder sobre o nosso país, sobre o mundo, para acabar com essa influência da pandemia do coronavírus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e voltemos aos nossos cultos nas igrejas, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a noite, às 19 horas, num culto abençoado, onde Deus tem uma palavra de vida para o meu, para o seu, para o nosso coração, e minha filha e meu genro vai estar nos ajudando hoje à noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.